Tá bom aqui, Vitor? Tá ótimo. Tá bom para poder gravar? Tá ótimo. Para depois essa palestra ficar disponibilizada para mais pessoas assistirem online. Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Stephanie Fundos. Para quem já me conhece, é um prazer enorme estar voltando aqui à comunidade espiritual dos semeadores. Eu viro e mexe, apareço por aqui de tarde, de noite, quando dá um tempinho que nós somos convidados a trabalhar, nós aqui estamos. Então é um prazer mesmo, de verdade, estar aqui essa noite com vocês. Já vou reavisar o que talvez a Neide já tenha avisado, quando der 9 horas da noite, esse relógio vai despertar, não se assustem. Também é para me mandar acabar a palestra, porque as 9 que acabam. Mas o objetivo não é esse, né? O objetivo não é esse, é porque na verdade eles andaram mexendo ali na configuração e ficou para disparar de hora em hora. Então às 9 da noite vai disparar, vamos combinar que se a gente tomar um sustinho a gente segue adiante, tá bom? Então vamos lá começar a falar sobre o nosso tema dessa noite, olhando esses... Bom, primeiro, na verdade, também uma segunda parte, agradecer todo o amparo e aporte energético e espiritual dos irmãos, né, do mundo alto, como eu costumo dizer, que fazem a sustentação dos trabalhos aqui dos semeadores, né? Os nossos anjos guardiães que vêm aqui conosco, porque os nossos irmãozinhos que também vêm para receber auxílio, uma palavra, um conforto, e principalmente os trabalhadores abnegados que já estão aqui há muito tempo antes de nós, preparando desde o atendimento fraterno, a sala de passe, a sala de palestra pública. Tudo isso envolve muitos espíritos de luz que nos querem muito bem e trabalham por nós sempre. Então a gente tem que ter gratidão por este momento, né? Por essa oportunidade de nos reunirmos nesta quarta-feira à noite aqui. E aí a gente falando um pouquinho sobre o tema da noite, que é essa mensagem bonita, com esse rosto lindo de Jesus, claro que é um rosto figurativo, né, de um dos personagens que interpretou Jesus. E eu já começo dizendo exatamente uma palavra, que aliás é um trechinho de uma música cantada por Carlinhos Conceição, que fala assim: eu não trago nada de meu, é do alto que esse amor procede. Eu venho em nome de Jesus, é dele que emana a luz, para quem dá e quem recebe. Então a mensagem que eu trago nessa noite não é uma mensagem minha, eu sou a portadora de uma mensagem de Jesus, que trata para a gente de um tema extremamente próximo da nossa vida, que é a ansiedade versus serenidade. A ansiedade é um tema bastante atual para nós, né? Uma coisa importante que a gente tem que entender, e nós já sabemos disso hoje, temos até muitas provas nas nossas vidas pessoais disso, é que nós estamos o tempo inteiro vibrando. Eu costumo dizer que é o correto, que nós estamos sempre produzindo frequências. E aí assim, se eu estou vibrando, produzindo uma frequência de ansiedade, eu tenho como me conectar com uma frequência de serenidade? Vocês acham que sim ou que não? Não. Porque essas frequências, elas são frequências que não se conectam. Ao passo que se eu estou numa frequência de serenidade, eu não me conectarei com uma frequência de ansiedade. E aí a gente já sabe que no nosso mundo moderno, nós estamos bastante ansiosos o tempo todo. Tanto que os nossos ansiolíticos, remédio para relaxar, um tal de tomar remédio para tirar dor de cabeça, para diminuir a ardência no estômago. Adivinha o que é tudo isso? A materialização da nossa frequência constante na ansiedade. Então eu sempre costumo dizer assim, que é muito interessante, eu dou sempre como exemplo, porque isso fica fácil para nós enquanto seres materiais visualizarmos. Imaginem estações de rádio, agora não com o relógio, com as rádios digitais, mas antes com as rádios mais analógicas, aquelas que a gente girava o botão seletor, lembra? E tinha aquele dialzinho, aquele pauzinho laranja que ia correndo assim. Então se você vai ali e seleciona, por exemplo, uma rádio de rock, você fala, hoje eu estou numa vibe de rock, você vai sintonizar, vai ouvir, vai sentir, vai ouvir as informações de tudo que estiver na rádio de rock. Aí você fala assim, tá bom, agora eu dei uma tranquilizada, eu quero escutar um pouquinho de música clássica. E aí você sintoniza, lá gira o dialzinho para 1 megahertz, né? Ou hertz, como a gente, porque a frequência é em hertz por segundo, gente, física. Mas eu não vou me dar nesse detalhe. Aí você entra lá na música clássica. O que você passa a ouvir? Com o que você conectou? Com a rádio de música clássica, ok? A rádio de rock deixou de existir? Sim ou não?
gerenciado. Mas quem estiver conectado lá vai ter acesso a todos aqueles dados e informações daquela frequência. Ao passo que quem estiver conectado na música clássica junto com você, porque você não estará sozinho nunca nessas frequências, essas pessoas estarão ouvindo e vivenciando a mesma frequência na qual você está conectado. Mas enquanto eu ouço música clássica, dá para ao mesmo tempo ouvir música de rock? Não, e vice-versa. Só para a gente entender mais ou menos um pouquinho essa história de frequência. Porque quando a gente fala assim, sintonia, lei de atração, isso tudo não existe. Existe, e a física clássica já nos comprova isso. Inclusive Einstein e outros físicos clássicos já nos comprovaram a lei da existência, na verdade, da energia. De que tudo, na verdade, no planeta Terra funciona a partir de energia, de frequências e de sintonias. Mas vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Jesus, todas as mensagens dele, todas as informações que ele nos passou, são atemporais. Tanto que o que ele disse mais de 2000 anos cabe perfeitamente para o nosso tempo atual. E ele nos falou algo a respeito da ansiedade. Para nós entendermos o que Jesus nos falou a respeito de ansiedade, rapidamente, nós temos uma passagem bíblica que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, um momento que Jesus estava no alto de uma montanha, falando para uma multidão de pessoas. É o chamado Sermão da Montanha, que todos nós já ouvimos pelo menos algumas frases soltas a respeito do Sermão da Montanha. E eu costumo, assim, fazer essa similitude com o que a gente faz hoje, porque olha que interessante. Jesus não ia em busca das pessoas, ele não era uma influência. Ele não convidava ninguém para nada, ele não pedia curtidas e seguidores. Pelo contrário, as pessoas procuravam Jesus. Era assim ou não era assim? E normalmente muitas pessoas. Então, quando a gente tem os registros bíblicos, nas escrituras sagradas, dos sermões ou de qualquer palavra de Jesus, ele falava espontaneamente para um grupo de pessoas que o procuravam. O que nós estamos fazendo nessa noite? Mais de 2024 anos depois, nós somos os mesmos grupos de pessoas, a mesma humanidade, em busca da mesma mensagem de Jesus. E aí ele nos fala nessa noite a respeito da serenidade. Por quê? Naquele momento, quando Jesus já nos falava durante o sermão, ele observou rostos, fisionomias de homens e mulheres extremamente tensos, angustiados, ansiosos. Aquelas pessoas estavam em busca do quê? Do quê? De auxílio, de resposta, de conforto, de cura, de tudo que a gente continua em busca hoje. Por que a gente veio aqui na comunidade Espíritos Semeadores na quarta-feira à noite e não foi comer uma pizza? Isso vai ser depois da quarta noite. Porque a gente antes veio à procura de cura, de orientação, de busca, de conforto, de amparo, de auxílio e por aí vai. Não é assim? Então, Jesus, ao perceber aqueles semblantes tão ansiosos e tão angustiados, ele fez uma pausa num determinado momento e ele disse o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Homens de pequena fé, não andeis, pois, inquietos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí observem bem esse alerta de Jesus, esse comunicado dele, homens de pequena fé. Aliás, não foi só no Sermão da Montanha que ele nos falou isso. Vocês lembram naquela passagem que ele acalmou os mares, que na verdade era um grande lago, o lago de Genezaré, quando ele estava com os apóstolos, e os apóstolos se apavoraram, ele dormia no canto do barco. Aí ele serenou a água, ele serenou o vento, e o que ele falou? Homens de pouca fé.
Então, e se nós buscarmos vários outros momentos, ele nos falava assim: homens de pequena fé, homens de pouca fé. E no Sermão da Montanha ele também nos fez essa advertência: homens de pequena fé, não andeis, pois, inquietos. O que é essa mensagem de Jesus para nós, para o nosso tempo presente? É um ensinamento para que nós saibamos existir com qualidade de vida. Por quê? Lembra lá atrás, quando ele falou isso? Vocês acham que lá nós tínhamos mais ou menos recursos do que nós temos hoje? Muito menos. Lá nós tínhamos menos. Hoje nós temos mais recursos em todas as áreas. Nós temos mais recursos materiais, nós temos mais recursos intelectuais, nós temos mais recursos científicos. Hoje temos mais recursos tecnológicos. E nós estamos menos ansiosos? Não. Porque vejam bem, nós temos necessidades materiais a serem atendidas, mas elas devem ser satisfeitas, solucionadas, resolvidas à medida que elas acontecem. Porém, nós, voluntariamente, acabamos produzindo uma forma social e pessoal de viver ansiosa. É uma forma ansiosa de viver. Por quê? Porque nós, na maior parte do tempo, perdemos a mão, nós excedemos, tanto nas quantidades, quanto nas necessidades e no tempo das coisas. É assim ou não é? Vocês acham que sim ou que não? Nos conhecendo. Então nós ansiamos demais e não temos de verdade a fé. Porque a fé, e eu inclusive tenho uma palestra sobre o exercício da fé, eu já falei numa tarde aqui no Semeador sobre o exercício da fé. A fé, ela não se resume a crer ou não crer, a acreditar ou não acreditar, ela vai muito além. Ela entra num processo de confiar, porque acreditar é uma coisa, confiar é outra. Vocês acreditam que eu exista? Eu existo sim ou não? Vocês não me veem. Vocês confiam em mim? Sim. Mais ou menos. Se disserem que confiam cegamente, não, vocês não me conhecem o suficiente. Nem quem convive, às vezes não confia 100%. Então o processo de fé da qual nos fala Jesus é o processo de confiança. E onde eu confio, quando eu confio muito numa situação, eu fico ansiosa ou fico serena? Vocês entenderam, homens de pouca fé? Não andeis inquietos. Por quê? O que acontece com a gente? No nosso processo diário, nós temos a tendência a olhar a vida de relance, sem observar a verdadeira finalidade da existência humana, da existência social e processo de evolução. E aí, tudo que a gente olha de relance, a gente usa para justificar todas as nossas angústias, medos, tensões, inquietações, irritações, contrariedades, para justificar a nossa falta de conexão com o espiritual, a nossa falta de conexão com Deus. Então a gente tem que entender que hoje nós já não temos mais uma ansiedade aqui ou acolá, uma angústia de vez em quando, um medo quando algo realmente está iminente, está para acontecer. Nós já frequenciamos constantemente, durante todo o tempo, numa frequência de ansiedade. E a ansiedade materializa em nós uma série de patologias. Porque vejamos, existem... Bom, antes de eu falar a respeito das formas de a gente ver a vida, eu quero só explicar uma coisa muito importante. A ansiedade, ela é um recurso psíquico natural do ser humano. Se nós pensarmos que nós já tivemos experiências mais primitivas, porque nós temos uma única vida, passando por várias existências. Então, remontando a nossa própria história, nós podemos chegar a tempos em que nós tínhamos a ansiedade como um excelente recurso, e o principal, por exemplo, para a preservação da espécie, para a alimentação, para a reprodução. Só que à medida em que isso faz parte do processo de evolução da raça humana, a gente estudando sobre isso cientificamente, a gente descobre que sim. E nesse processo de transformação e evolução, nós fomos adquirindo mais repertório e hoje nós temos uma plataforma complexa que nos permite analisar e antever e anteceder as coisas com bom senso. Então hoje nós fazemos parte do chamado reino nominal, mas na verdade nós ainda somos considerados também animais,
Mas diferentemente dos animais, de fato, como o cachorro, o cão, o urso, o tigre, nós já temos a razão, o campo mental e principalmente o livre-arbítrio. Só que muitas vezes a gente ainda frequencia na frequência do tigre. Muitas vezes a gente vê uns tigres fora, vê ou não vê, dependendo da situação. Então, assim, nós temos que entender que a ansiedade existe como um recurso de premonição, de prevenção. É para eu entender que algo está para acontecer, ou eu me projetar, me programar para que algo aconteça e fazer dessa espera um trabalho eficiente com confiança no resultado, seja qual for esse resultado. É chamar e entregar a providência divina. É o processo da fé. Só que nós não fazemos isso. Por quê? Por causa do nosso olhar materialista. E aí, prestem atenção, nós quando somos questionados, inclusive agora há pouco tempo, quando teve aquele censo do IBGE, lembra? Qual é a sua religião? Espírita. Né? A gente até fala que você é espírita, diga que você é espírita. Às vezes a gente tem vergonha de dizer que é espírita, mas dependendo de onde, né? Do lugar da família. Se você é o único espírita da família, você evita um pouquinho falar. Porque aí vem aquela assim, espírito, você recebe espírito. Você vê que você entrou hoje, não voltou melhor. Né? A gente passa por esses julgamentos e isso faz parte. Então, espíritas, nós temos que entender que existem 3 formas básicas de nós enxergarmos a vida, de nós olharmos para a nossa vida. E a partir da forma como eu encaro isso, é como eu vou me comportar, me posicionar, tomar decisões, pensar, resolver, decidir. Vocês concordam comigo que ninguém age, se comporta ou decide de um ponto de vista do que não acredite? A gente só se posiciona de um ponto de vista do que a gente acredita. E aí existem basicamente 3 formas de nós enxergarmos a vida. Só uma observação. Essa questão Jesus também nos faz refletir sobre o que é realmente necessário e o que é supérfluo. Porque, de novo, eu vou reforçar que os nossos maiores problemas não estão na existência, estão nos nossos excessos e excedentes. E eles são muitos na nossa vida, criados por nós mesmos. Mas com relação às 3 formas de nós vermos a vida, existe o ponto de vista materialista. Leva-se em consideração a importância da matéria, do físico. Nega-se a existência de alguma coisa fora da matéria no ser humano. A vida presente é a única coisa que importa. Essa é a visão materialista da vida. E aí, essa visão materialista nos indica, nos aponta que tudo tem que ser feito agora, por agora, para agora, e todos os seus recursos, toda a sua energia, tudo aquilo que você precisar resolver tem que ser agora já, inclusive dentro do chamado tempo líquido, que é o tempo que a gente vive hoje, em que a gente fala, não, cronologicamente, o calendário não tem mais 7 dias na semana, 30 dias no mês, 12 meses no ano, porque passa tudo muito rápido, e passa mesmo. E esse tempo tem sido alterado sim com o passar dos anos. Mas assim, para nós, dentro de um olhar materialista, o que vale é o que está acontecendo agora. Então, esse olhar nos leva a produzir e vivenciar uma cultura que é a cultura planetária do momento, que já vem de anos, no momento nós temos essa cultura, chamada a cultura hedonista. É a cultura voltada ao prazer. Eu preciso estar sempre feliz, eu preciso estar sempre plena, eu preciso estar sempre com os meus desejos satisfeitos. Eu tenho sempre muitas ambições de ser e ambição de ter. Então eu tenho que estar com a minha aparência muito boa, eu tenho que estar com a minha saúde em dia, eu tenho que estar sendo muito querida por todos. Por quê? A rejeição é a maior dor do ser humano. Independentemente de ser homem, mulher, de ter cultura ou menos cultura, mais poder aquisitivo ou menos poder aquisitivo, ninguém quer ser rejeitado. A nossa maior dor é a não aceitação. Então a gente acaba entrando num processo de volúpia, de pra já atender tudo aquilo que vai me dar uma satisfação imediata. Então, eu preciso entrar numa fila, não acredito, em 2024 eu tenho que entrar numa fila. Aí eu já empurro a cara, eu já começo a produzir um motim na fila, eu já começo a criticar o sistema, a empresa, eu já maltrato o atendente. É assim ou não é assim que a gente funciona? Já vem o tigre. Olha eu frequenciando no tigre. Mesmo com todo o repertório de consciência que eu já desenvolvi, que eu já tenho hoje.
Então, esse olhar materialista nos leva a uma vivência hedonista. É tudo para já, tudo tem que ser muito bom, tanto que as redes sociais estão aí para nos provar, e a gente, inclusive, produz essa rede social. Duvido que vocês colocam uma foto feia de vocês no perfil. Eu não ponho. Eu evito, eu nem ponho. Não é assim que a gente... a olheira aparecendo, aquela que você saiu com a melenha aqui do lado pulando. Você não vai. Agora, na hora que você estiver naquela lancha, alugada ou emprestada do teu amigo, com aquele copo de martini, aquele sol de frente, um Ray-Ban, aí você vai postar. E eu falo isso, gente, não é uma crítica, é para nós fazermos essa autoanálise, ok? Que é dentro dessa sociedade que nós estamos inseridos, nós somos essa sociedade. Vamos lá. Segundo olhar de nós entendermos a vida, pelo olhar espiritualista. Admite-se a existência de uma alma no homem que é diferente do corpo e como continua a existir depois da morte do corpo na verdadeira vida. Essa visão espiritualista é a visão da maioria das religiões chamadas tradicionais. Essa visão espiritualista nos faz acreditar e entender que existe um Deus, ou seja lá o nome que eu queira dar, que organiza toda essa existência e que o homem não é só matéria, já tem uma alma, algo que o movimenta, né? Algo que o anima. Porém, nos dá a ideia também de uma única vida e o conceito de que depois da morte nós viveremos na eterna vida. O conceito de céu e inferno é mais ou menos isso. Você tem essa chance, você nasceu no momento do seu nascimento do ventre materno e no final da sua vida você vai para o chamado juízo final. Aí ou você fica eternamente queimando no fogo do inferno ou você fica eternamente tocando água no paraíso. Seria mais ou menos uma visão, não é uma crítica, mas que nos limita a esse ponto de vista. E tudo bem. É uma visão de espiritualidade. Nós já não somos só matéria. Aí nós temos a visão espírita. O convite que a visão espírita nos dá é de que existem mais do que o corpo, o espírito ou perispírito, por exemplo. E isso já muda um pouquinho, porque a gente já entende que no perispírito nós temos, por exemplo, o corpo mental e o corpo emocional. Mente e emoção. Que são os corpos que a gente mais trabalha durante toda a encarnação. Inclusive o corpo emocional é o que raiva a vida inteira. E é ali que está a frequência, a chamada danada da frequência. Sem a clássica ideia de céu e inferno, a reencarnação com fins de experiência e evolução. Então aí já muda, porque aí eu já consigo entender, ou pelo menos perceber, que essa minha existência, de novo, ela é uma existência mais uma da minha vida. Que na verdade eu existo antes e vou existir depois, em dimensões diferentes. Então eu estou num processo evolutivo, eu estou subindo degraus, eu estou trilhando um caminho. Essa timeline, ela não inicia e encerra do berço ao túmulo. Ela é um processo. E a finalidade da existência da atual, como foi de todas as anteriores, é um processo de evolução. E que o repertório que eu tenho hoje, inclusive para analisar a vida, ele vem de antes. Porque acredite, tudo o que você sente não é só dessa vida. Vocês concordam que a gente sente coisas que a gente fala assim, não é possível, de onde que eu tirei esse sentimento? Dá uns negocinhos, gente que se olha de repente e fala, um ranço, eu nunca vi essa pessoa na vida, nessa existência. Da onde veio esse ranço? Ou, ao contrário, gente, eu olho para essa pessoa, me dá um negócio bom, uma vontade de ficar perto, uma afinidade. Você nunca viu a criatura antes. Te apresentar amor, você fala, adorei essa pessoa. De onde? E mais, se nós buscarmos, por exemplo, aquelas histórias de crianças superdotadas, que com 5 anos de idade tocam partituras clássicas maravilhosas. E aí a mãe fala, nunca estudou música clássica na vida. Na família não tem ninguém que seja musicista ou músico. E aí você fala, como? E as outras coisas que não são tão boas assim? Aquela criança que nasce com paralisia cerebral. Por que ela teria nascido com paralisia cerebral? Se nós acreditamos num Deus bom, justo e amoroso. Se ele é bom, justo e amoroso, por que uma criança dentro do mesmo planeta nasce com dons e uma outra criança nasce com uma paralisia cerebral? Começa a não fazer sentido se a gente imaginar numa única vida. Que a existência é essa vida e acabou.
Então a gente tem que refletir um pouquinho sobre essas coisas. E um outro aspecto muito interessante é a comunicação entre os vivos e os chamados mortos. Gente, isso é muito importante, porque muitas vezes, espíritas, e é comum que a gente faça isso, ainda mais quando a gente está no início de um estudo ou é só frequentador de uma casa espírita, a gente olha para o contato, chamado os médiums, né? Essa comunicação, pode ser dentro de uma cama de paz, pode ser um atendimento fraterno, ou, por exemplo, um trabalho até mais, que nos toca mais, aquelas cartas consoladoras, né? Cartas de filhos para as mães, filhos desencarnados ou vice-versa, marido, esposa, enfim. E a gente olha para tudo isso e fala assim, nossa, que finalidade bacana. É bacana, mas gente, essa possibilidade da comunicação entre os vivos e mortos, chamados mortos, é de uma função pedagógica absurda. Por exemplo, se nós pegarmos todas as obras escritas por Divaldo Pereira Franco, que ele não tem uma graduação em nada, e aí você pega uma obra, por exemplo, uma série psicológica de Joana de Ângeles, como Divaldo teria escrito isso? Eu não consigo fazer nem um versinho de 4 linhas. Se nós pegarmos as obras escritas ditadas por Emmanuel, por André Luiz e tantos outros espíritos que já não estavam mais na matéria, para Francisco Cândido Xavier, Francisco Cândido Xavier mal fez o primário. Leiam os livros que ele escreveu. Aí a gente fala, não tem como a gente dizer que não existe. E a finalidade dessa comunicação, tem essa finalidade consoladora, socorrista, orientadora, tem, mas que muito maior que isso dentro do processo de nós ganharmos serenidade da vida, é entendermos essas informações utilíssimas que eles passam de lá para nós, de lá para cá, para nós. Porque eles já estiveram neste caminho. Você sabe quando você volta, você sabe quando aquele teu sobrinho adolescente vai pela primeira vez para um lugar que você já está acostumado aí há anos, e aí fala assim, tio, tia, como é que eu faço para chegar lá? O que você fala para a pessoa? Faz assim, aí você dá um roteiro, não dá um roteiro? Por quê? É o que eles fazem com a gente de lá para cá. Eles ficam dando um roteiro para a gente. Por isso que eu costumo dizer que o Evangelho é um verdadeiro guia de caminho. É só a gente prestar atenção. Dá um guia de como a gente deve existir, com a qualidade de vida. Então, dentro dessa visão espírita, nós conseguimos entender a mensagem que Jesus nos disse assim: olhai as aves do céu, elas não semeiam, nem plantam e nem ajuntam em celeiros, mas Deus as alimenta. Olhai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, mas são ricamente vestidos e enfeitados. E quando Jesus nos fala assim, homens de pouca fé, não vos inquieteis, ele está falando de algo que Joana de Ângeles também nos fala muito, que é a inquietação produtiva. É quando a gente pega a nossa ansiedade, essa força psíquica natural, coloca nela a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa ambição, porque é aí que contamina, e começa a viver num processo adoecido. E aí essa ansiedade se torna patológica. Aí vira síndrome, aí vira dos mais diversos problemas que a gente possa imaginar. E aí a gente acha, aí com a ansiedade a gente começa, sente dor no estômago, dor em unha, dá dor nas costas, dá dor de cabeça, dá mau humor, dá irritação. E a pergunta é, quando eu estou assim, eu vou frequenciar na serenidade? Não. Se uma pessoa vem te pedir ajuda, ela não para de falar. E quando você fala assim, mas deixa eu te ajudar, você consegue ajudar? Eles conseguem ajudar quando a gente está ansioso? E sereno? Porque serenidade não é passividade. A serenidade é um processo consciente de que eu tenho esse recurso psíquico, mas de que junto com esse recurso psíquico eu já tenho uma plataforma de informações, e de que eu devo parar e pegar todas as minhas experiências, pelo menos dessa única vida, e falar, peraí um pouquinho, por quê? Eu estou ansiando o quê? Eu estou angustiado com o quê? Eu estou enraivecido, irritada com o quê? Aí a gente costuma dizer assim, porque eu preciso ajeitar a vida. A vida está ajeitada, desajeitada somos nós. Porque nós desajeitamos. E aí a gente entra dentro desse processo da nossa condição planetária, no processo de comparação. Aí eu me comparo com o outro. Eu falo assim, não é que eu invejo que essa pessoa tem, que eu quero chegar onde ela vai chegar. Será? Você está realmente com um comportamento adequado para chegar nesse lugar? Muitas vezes não. Na maioria das vezes não. E aí a gente quer ser mais do que pode e do que merece, do que deve, ter mais do que pode, do que merece, do que deve, e aí a gente cria
cria a ansiedade em nós. Então, quando Jesus fala assim, não vos inquieteis, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, é sobre a forma como a gente enxerga a vida. Porque nós nos identificamos como espíritas, porém nós vemos a vida durante todo o tempo com um olhar materialista. Porque se eu chego num lugar e alguém me trata mal, eu não sou capaz de pensar, essa pessoa não está bem, se eu tratar mal eu vou conectar essa energia, vai ser ruim para mim e para ele. Tudo bem, e sair. Porque se a gente fizer isso depois sair fraco, essa pessoa não vai ser castigada por Deus, eu quero que seja, a gente assim. E aí a gente não confia mais nada. E aí, dentro desse processo, a gente tem que entender que a nossa cultura não é uma cultura de paz, de semelhança e de solidariedade e fraternidade. Não é. A nossa cultura é uma cultura de força, de disputa, de comparação e de corrupção. E nós nos corrompemos pelos nossos interesses. Todos somos corruptíveis. Depende só do que estiver em jogo. Então a gente tem que olhar para isso tudo e não olhem com um olhar de cobrança. Olhem com um olhar de análise para entender assim, como eu frequencio na serenidade. Se nós pararmos para pensar no processo da serenidade, já indo mais adiante, porque já acabou até o tempo, nós temos a referência no São Francisco de Assis, nosso querido Francisco de Assis, que ele dizia, para viver eu preciso de pouco, e do pouco que eu preciso pouco. De novo, nós nos excedemos no que comemos, no que vestimos, no que queremos, no que possuímos, na forma como nos relacionamos com os outros. São os nossos excessos e excedentes que nos colocam no processo de ansiedade. E a ansiedade constante gera a materialização do adoecimento. E aí as síndromes, as manias, os toques, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Certa vez Francisco de Assis estava ali, já bem envelhecido e enfraquecido, cuidando do seu jardim, e chegou perto dele Frei Leão, que era um companheiro dele de jornada, e falou assim, Francisco, se você soubesse que você ia morrer amanhã, o que você faria hoje? Ele sorriu e falou, eu continuaria a cuidar do meu jardim. Porque o momento presente, um foco, um estado de presença, é a melhor coisa que a gente tem que fazer para entrar no processo de serenidade. Então a gente tem que fazer o nosso e confiar na providência divina. Só para encerrar, Emmanuel faz um alerta para a gente muito interessante na hora em que ele fala sobre as aves do céu que não semeiam, mas se alimentam, e sobre os lírios do campo que não tecem, mas são ricamente enfeitados. Emmanuel diz o seguinte, Jesus não nos faz um convite ao ócio ou à negligência. O que ele está querendo dizer é que nós temos que nos colocar em campo de trabalho com calma, serenidade, para poder conectar até a ajuda que a gente está buscando. Porque veja bem, tanto a ave quanto o lírio, eles são alimentados e são enfeitados, porém eles não deixam de cumprir sua missão desde o nascimento até a morte. Eles cumprem a missão deles dentro do processo da natureza. E eles não têm o que nós temos, que é a capacidade de raciocínio e de livre-arbítrio. Portanto, nós, dotados desses dispositivos que eles não têm, já temos capacidade, enquanto espíritas conscientes, de entender que a serenidade é uma busca. E essa é uma busca que começa de dentro para fora. É isso, gente. Muitíssimo obrigado. Temos uma continuação de semana maravilhosa. E para terminar, só repetindo a frase de Cristo, não andeis inquietos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É isso, meus irmãos, muito obrigada. Agora, a Lili pediu para fazer a oração para a preparação do passe. Eles acham que dá uma diminuidinha, só para o povo dar aquela relaxada. Se quiser deixar só mais as luzinhas azuis, eu vou convidá-los para que vocês fiquem todos sentados, bem confortáveis, tá? É aquele momento de relaxar o quadril, as costas. Quem quiser fechar os olhos, tudo bem. Quem não se sentir bem com os olhos fechados e quiser permanecer com os olhos abertos, tudo bem também. E eu vou convidá-los, já que nós falamos a respeito de serenidade, já que nós temos São Francisco de Assis como uma das referências de serenidade, e já que nós temos que nos colocar a caminho com humildade e vontade de servir, né, para que nós sejamos de fato soldados da luz, para que nós sejamos de fato discípulos cristãos. Então eu vou fazer, e aí vocês podem em pensamento se conectar a essa oração, a oração de São Francisco de Assis.
Então agora eu convido para que todos nós prestemos atenção na nossa respiração. Mantenha a sua respiração tranquila. Um pouco mais longa no momento em que você puxa e no momento em que você solta o ar. Preste atenção no seu batimento cardíaco. Procure relaxar todo o seu corpo e se colocar disponível para receber aquilo que veio buscar. E com o coração grato e com amor, nós neste momento nos preparamos para o passe, com a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive.